Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar aí da partida entre Chapecoense e Flamengo, partida que acontece nesta quarta-feira, horário do jogo 9h30 da noite lá em Chapecó, ingressos esgotados aí para o duelo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer o jornalista aí com as informações do Flamengo. Arrascaeta foi relacionado e o jornalista falou também sobre o Almada e disse que só depende do atleta. O Flamengo já chegou a um acordo aí com o Atlético de Madrid e agora só depende mesmo do Almada para o Flamengo fechar essa contratação. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu te atualizo aí com os jogos de hoje. Parabéns ao Fluminense pelos 124 anos e parabéns e boa sorte ao Fred na nova empreitada na sua vida. Bora lá, a gente continua no Rio de Janeiro, agora a gente fala um pouquinho mais sobre Flamengo, enfrenta a Chapecoense amanhã, quem chega com todas as informações agora é Pedro Henrique Torre. Pedro, boa tarde para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Natasha? Beijo grande para você, um abraço para o Eugênio, um abraço e beijos para todos que nos acompanham neste Sport Center. Acabou o longo inverno, a longa paralisação para a disputa da Copa do Mundo. O último jogo do Flamengo tinha sido dia 30 oficial, dia 30 de maio no Campeonato Brasileiro, né? Vitória de 3-0 sobre o Coritiba no Maracanã. E agora temos esse grande confronto aí pelo Brasileiro amanhã. Tem que voltar a 1000, o Flamengo é a ordem, contra a Chapecoense, 21h30, Arena Condá, ingressos esgotados, campo sintético, então vão existir várias dificuldades. A Chapecoense é a lanterna, né, com 9 pontos, como eu disse, e o Flamengo, segundo colocado, está a 7 pontos do Palmeiras. O Flamengo tem 34 pontos na tabela e precisa vencer, remar para tentar encostar no Palmeiras neste momento no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que tem um jogo a mais, é sempre bom lembrar. Uma boa e ótima notícia, na verdade, para a torcida do Flamengo é que o Arrascaeta voltou a ser relacionado, viajou com a delegação para Chapecó. O pessoal deve estar pousando por lá nesse momento. Sempre tem as questões ali do aeroporto, às vezes fechar, demorar um pouco mais, porque a neblina complica bastante a questão da aviação ali, mas a delegação deve estar pousando por lá neste momento. A Arrascaeta, como eu disse, recuperado depois de 3 meses, última partida dia 29 de abril contra o Estudiantes, fora de casa, aquela fratura na clavícula, depois foi para a Copa, foi convocado, teve um probleminha na panturrilha, não jogou, então agora está recuperado, pode atuar se o Leonardo Jardim assim quiser, mas uma volta mais gradual. Léo Ortiz, também Paquetá, ficam fora dessa partida porque estão lesionados, então estão com alguma dificuldade ainda, fazendo um trabalho e tudo mais. Então o Flamengo não vai ter esses jogadores para essa partida. O Luiz Araújo também recebeu uma pancada no amistoso contra o Olímpia, fica fora desse jogo. Os convocados, né, Natasha, que a gente falava que talvez demoraria um pouco mais para voltar, tá todo mundo lá basicamente, assim, quem pode, quem tem condições físicas. Casos de Léo Pereira, também do Danilo, Alexandro e o Plata com a seleção colombiana. O Carrascal, ele ainda se recupera, ele está suspenso ainda pela expulsão contra o Palmeiras ainda no campeonato, levou um gancho grande, o Flamengo tentou inverter a situação, não conseguiu, ainda vai ficar de fora dos 2 próximos jogos, o colombiano. Então o Flamengo vai com esse pacote para lá, durante todo esse período que houve de paralisação, fez 4 amistosos para ganhar ritmo cada vez mais, e aí venceu 3 contra Lausanne, Benfica e também o Olímpia, e empatou 1 contra o River Plate, o jogo disputado lá na Europa. É esse o pacote que o técnico Leonardo Jardim vai levar a campo a partir de amanhã. E só para finalizar, para entregar direitinho aí, a questão do Almada, a gente já vinha falando desde ontem, depende muito do jogador. Já há um acerto verbal do Flamengo com a parte do atleta, ou seja, salário, tempo de contrato, tudo aquilo, e também com o Atlético de Madrid. Vai ser uma situação, pelo que a gente sabe, assim, eles tentam manter bem sigilosos os valores,
mas um pouco acima dos 20 milhões de euros oferecidos por 50% dos direitos do Almada. O Flamengo quer até uma fatia maior do argentino. Então, de fato, o Flamengo está se aproximando do jogador, espera que ele bata o martelo. Não, vou voltar para o Rio de Janeiro, mesmo que seja num rival do Botafogo, onde ele fez muito sucesso. Minha família quer morar lá novamente, então depende muito dessa batida de martelo, mas por enquanto não há nenhuma outra proposta interessante da Europa para o Almada. O Flamengo mantém a confiança de, quem sabe, essa semana conseguir acertar a contratação do jogador. Busca ainda mais 2 reforços para frente e também centroavante também para a ponta de um dos campos, assim, os externos, como dizem, mas o Flamengo está batalhando nesse sentido aí para tentar dar mais reforços ao técnico Leonardo Jardim, que depois do amistoso contra o Olímpia na semana passada pediu bastante para ter uma equipe mais encorpada, porque são muitas lesões neste momento. Sim, antes de terminar mesmo, De La Cruz não atua nesse jogo porque é campo sintético, então ele fica fora. Problemas no joelho, aquela situação que ele tem, não está com nenhuma lesão, mas para evitar aumentar aquele problema, que ele tem inflamação às vezes, fica fora dessa partida. Falei e agora entreguei. Para você, Natasha. Obrigada, Pedro. Um ótimo trabalho para você. A gente continua no Rio de Janeiro, mas agora a gente fala de Botafogo por aqui. O seu confronto é contra o Vitória, só na quinta-feira, jogo esse atrasado da 4ª rodada. E a questão dos 2 suspensos, né? O Paulinho e o Alan. Perfeito. Muito bem, e o Flamengo, hein? Vamos ler o que disse o presidente BAP sobre o que ele chama como renegociação de comissões para empresários. Foi uma entrevista para o canal do jornalista Vene Casagrande, sempre muito bem informado. Em alguns casos, a gente entende que as condições não eram necessariamente adequadas. Como o Flamengo paga, ele tem credibilidade na praça. Pergunta para os empresários se eles estão recebendo de todo mundo em dia ou se está recebendo. Eles sabem que não. Quem não está satisfeito não faz negócio com o Flamengo, não tem problema. Pode fazer negócio com os outros clubes. Alguns contratos, alguns negócios que foram feitos com o Flamengo, algumas condições que o Flamengo aceitou que não nos parecem razoáveis, nós temos sim buscado renegociar. Faz parte, é do jogo. Nós brigamos com a Libra porque achávamos injusto o que estava escrito. Alguém acha que é só com a Libra? A gente vai disputar milhão e cafezinho do mesmo jeito, se acharmos que o Flamengo tem algum tipo de direito. É assim que a gente toca o clube, disse o BAP, presidente do Flamengo, para o canal do Vene Casagrande. Mostra o Vessone, por favor. Vou falar aqui a minha opinião. Assim, deve ter um contrato sobre esse negócio. Você lembra? Vamos disputar a Champions League. Não é exatamente de boca que os caras resolveram isso. É um contrato que está lá assinado por alguém e tudo mais e tal, e que o BAP agora acha que não foi bom para o Flamengo e ele quer renegociar. Certo. Preto no branco, vamos chamar esse negócio de não vou pagar agora, é um calote, vou pagar não sei quando. Certo? Aliás, ele falou que vai pagar no ano que vem, mas não falou quando. Claro que isso revoltou os empresários. Me parece, cara, que isso é mais você bater na porta com o pé, ao invés de tocar a campainha, né, para dizer, não é bem assim, vamos sentar aqui para conversar. Aqui vai ser diferente. Eu estou tentando entender o que está por trás disso. Talvez o que o Flamengo queira é diminuir um pouco o poder dos empresários quando eles forem negociar com o Flamengo. Isso vai baixar o preço das negociações. Que faça pelos próximos. Calma. Não os que estão... Eu estou falando ainda, calma. Tudo bem? Calma. Tá bom. Fala. Siga. Só que assim, o que está acordado tem que ser pago, né? Aí os caras vão entrar na justiça. Agora, outra coisa, ele tem razão. O Flamengo manda no país. Se você quer negociar com o Flamengo, você vai ter que ir nas condições do Flamengo futuras, não aquelas passadas que foram acertadas. Então, em tese, vai ter que pagar. O que ele pode fazer é falar, olha, se você não aceitar os que eu estou propondo, o jogador seu não entra mais aqui. Então, ele pode ter... O Marcos Antônio aqui, que tem um raciocínio muito binário, está com dó de empresário? Não, a questão não é ter dó de empresário. A questão é que estamos falando de um negócio, porque quando o Corinthians não paga o Memphis, é caloteiro, é não sei o quê, paga o Cuiabá e tudo mais. O Flamengo está deixando de pagar comissões que ele assinou para empresários. É isso. Não adianta dourar a pílula, renegociação, não sei o quê, organização. Não está pagando. Tanto que os empresários estão pé da vida e estão lá batendo na porta da CBF para tentar entrar no fair play financeiro. Lembrando também que clubes já entraram em
Transerban porque deixaram de pagar comissão para empresário. O Caleri, por exemplo, o empresário do Caleri, entrou lá com um pedido e o São Paulo teve Transerban. Isso foi agora, no fim do ano passado. Os clubes vão fazer isso com o Flamengo? Talvez não, porque o Flamengo é um time muito poderoso e todo mundo quer jogar no Flamengo, inclusive os jogadores desses empresários, que preferem estar no Flamengo do que em outro lugar. Mas vamos combinar, vamos chamar as coisas de como elas são. O Flamengo está esticando a corda porque tem muito poder e porque pode, porque tem dinheiro, porque tem tudo, mas no preto, no branco ali, o Flamengo não está pagando algo que ele deve. Certo? Eu só queria dar uma sugestão para os outros clubes que fizeram negócios com o Flamengo. Você manda um e-mail e fala, ó, aquela condição que a gente fez, eu não estou curtindo. Quero que você melhore essa condição. Vou dar assim, o Mateuzinho e o Hugo Souza, o Flamengo tem 40% dos dois. O Corinthians devia mandar um e-mail para o Flamengo e falar, olha, é o seguinte, a gente assinou lá atrás, mas você só tem direito a 20 agora. Eu não gosto não, 40% é muito. Eu acho que não dá para pagar, agora que eu vender o meu jogador, eu vou só te dar 20. É isso que ele está fazendo com os outros. Por que os outros, então, não mandam e-mail para ele e falam, eu não gostei daquela condição inicial, nós fizemos lá atrás, eu preciso refazer aqui com você. Ele vai aceitar se os outros todos fizerem com ele o mesmo que ele fez agora com os empresários? É só a gente se colocar um pouquinho no lugar das outras pessoas. Simplesmente decidir que o Flamengo paga menos. A partir dos próximos, está tudo certo. Vai contratar lá o Almada. Olha, o empresário quer 7%, que sempre teve, 10%. Olha, agora esse clube aqui só paga 1%. E aí o jogador vai ou não, o empresário aceita se vai pagar ou não. Tá tudo certo a partir de agora. Mas o para trás, aí é... O Adriano Oliveira, quem está falando em fake news é você, o Adriano Oliveira, não eu. Eu não falei que o Flamengo não vai pagar. Eu falei que o Flamengo não vai pagar agora, como o BAP disse. Eu não vou pagar. Eu vou renegociar para o ano que vem e não deu data. É isso que o Flamengo fez. É isso que o BAP fez. Qualquer outra coisa, vocês me expliquem o que é. Porque foi isso que o Flamengo fez. Porque se o Flamengo vai pagar, ele pagaria. Claro que ele pode pagar o ano que vem, sei lá quando. Mas ele não deu nenhuma data. Falou, olha, eu não vou pagar agora, a gente vai pagar o ano que vem e não tem data. Tanto que os empresários estão lá batendo na porta da CBF para reclamar. É isso. Mas o que pode acontecer assim, você está devendo 10 para o empresário e vence, sei lá, em outubro. Falou, olha, eu vou te pagar 5 agora, 2 em setembro e fica por 9. Beleza? Você me dá um desconto? Pode ser, mas pode não ser, é mas isso. a fala dele é maior que essa. Então, eu quero diminuir o que estava acordado. Isso, o que a fala é uma pressão. O que ele não vai diminuir o que está acordado se o empresário levar para a justiça. Sim, o contrato vai perder. Vai pagar. Sim, ele está falando mas assim, olha, o que ele está falando é o seguinte. aqui? O que ele está falando é o seguinte, se vocês não se enquadrarem no modelo do Flamengo, eu não vou mais comprar jogador de vocês. O Flamengo talvez queira ser autossustentável, ter os jogadores dele sob domínio e responsabilidade só dele, não ter empresários envolvidos no negócio. Cara, isso não é, se você pensar no futuro, não é um negócio tão ruim. Porque depois da Lei Pelé, o futebol saiu do passe da escravidão e o jogador passou a ser propriedade de um grupo, ou de um empresário, ou de uma pessoa física ou jurídica. Então, eu estou tentando entender aonde é que o Flamengo quer chegar. Posto isso, tem que pagar o que está acordado. O Adriano manda a réplica aqui. Renegociar não é não pagar. Você falou que ele não vai pagar. Então, a partir de agora, a gente diz que o Corinthians está renegociando isso com eles. Aí. O Corinthians está renegociando com os empresários lá, com o Félix Torres, que ele não pagou. Tudo o São Paulo está renegociando com os seus jogadores. O Santos está renegociando com os jogadores que ele não paga direitos de imagens há 2 meses. É isso ou está devendo? Essa é a pergunta. Mas diga lá, Arnaldo. Eu acho que tem um meio termo. O que o Marcinho está falando sobre essa tentativa de tirar os empresários ou diminuir o poder dos empresários no negócio, ela não é factível com o futebol atual. Em nenhum lugar do mundo é assim, né? Agora, talvez diminuir comissões em negociações futuras, jogar mais duro, estabelecer novos prazos com os clubes para que as comissões dos empresários não sejam tão volumosas, tudo isso acho que é do jogo. E essa repactuação, eu acho, ele, nessa frase só que a gente pegou, ele cita a questão da Libra, né? Elas são situações diferentes, né? A Libra ainda é uma questão, uma liga em formação, tal, ainda vai a cláusula, documento, quais os clubes envolvidos e tal. Não é uma coisa... O que ele está tratando agora são coisas já pactuadas. Reais. Não é a mesma coisa da Libra, que o Flamengo
se gaba de ter conseguido melhores condições para algo que ainda está em construção, né? Essas são coisas já contratadas com empresários. Mas para mim, Vamos ver como vai ficar. o objetivo é esse. Claro. É enfraquecer, diminuir o poder do empresário quando for. E eu acho um movimento legal. Parabéns, Alba, pelo movimento. É daqui para frente. Supondo. Isso não, mas se for isso, supondo. se for Mas isso, é isso. é Então, ótimo. mas é aquela pressão que você faz, entendeu? É uma pressão para o sujeito, porque o Flamengo sabe que se for a justiça vai ter que pagar. Sim. Tá lá, tá acordado, entendeu? Então, assim, é mais uma pressão para dizer ao mercado, aos players, como gosta de dizer o Arnaldo, que para conversar com o Flamengo tem que ser de outra forma. Vai ter que ser de outra forma. Sim. E outra coisa, isso aí acontece todo dia, tá? Você chama, mesmo em clubes como o Palmeiras, você chamar um empresário, Rodrigo, preciso te pagar 10 agora, tô com fluxo de caixa ruim, vou te pagar 7, mês que vem mais 1, e a gente vai entrando junto até dezembro, eu liquido com você o que está combinado. Sim. Isso acontece, cara, acontece na nossa vida. Acontece. Agora, o que ele fez publicamente é peitar e dizer que, a partir de agora, o Flamengo vai se colocar de outra forma. Para negociar com o Flamengo, vai ter que ser em outras condições que não as que estão postas no mercado de praxe exige. Cara, tem clube que deve as calças para empresário. Sim. Óbvio. Entendeu? O Corinthians deve milhão. Bom, e o Santos entra em campo. Atualizar aí, pessoal, os jogos de hoje. Alguns jogos acontecendo aí pela Champions League. Partidas eliminatórias, né? Fenerbahçe vencendo aí por 1-0. O Tum com o Dinamo Zagreb 1-1. Sturm Graz vencendo o Yartes 4-0. Aí tem ali, ó, Liga Conferência da UEFA, Floriana e Drita 1-1. Aí mais um jogo da Champions League, Severna Ziverda vencendo o Larne 1-0. Aí tá aqui os jogos da Champions League, aqueles que estão acontecendo, alguns jogos terminaram. Pela Sul-Americana teremos Nacional e Tigre, Universidade Central e Santos. Aí tem Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Bahia, Campeonato Brasileiro Série B, Avaí e América Mineiro, Novo Horizontino e Criciúma, Vila Nova e Fortaleza. E aí Campeonato Amazonense Sub-20 rolando, Campeonato Brasileiro Sub-17, Campeonato Capixaba Série B, Copa do Brasil Feminino, alguns dos jogos aí do dia de hoje. Ó, tem Campeonato Mexicano, Cruz Azul e Puebla. Campeonato Equatoriano, Boliviano, Coreano, aí já aconteceu esses 3 jogos e vários amistosos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.